Olá, muito prazer, meu nome é Léo Santa Rosa. Sou ator, diretor e professor de teatro. Trabalho ativamente na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, como diretor artístico e pedagógico do Teatro Santa Rosa, pois trata-se de um teatro-escola. Ou seja, temos tanto uma agenda repleta com shows, espetáculos teatrais, circenses, danças, eventos corporativos, como também os nossos cursos, que na verdade são nosso carro-chefe, onde atingimos mais de 400 alunos anualmente. Todos esses cursos, lógico, com enfoque na arte teatral. Nosso objetivo é trabalharmos com o que chamamos de não atores, ou seja, pessoas das mais diversas áreas que procuram as técnicas teatrais para serem inseridas no dia a dia. E dentro desse propósito, o teatro como ferramenta da comunicação e, consequentemente, uma ferramenta para a vida, é que nasceu o meu curso de oratória, A Arte da Comunicação, que desde 2007 tem as suas turmas esgotadas, seja aqui no próprio Teatro Santa Rosa, como os que ministro em outros espaços, empresas e diferentes instituições. Mas para que vocês entendam como eu cheguei até aqui, vou contar como tudo começou. Aos 9 anos de idade, fui convidado pela minha professora de Educação Artística para fazer parte de uma peça teatral em comemoração ao Dia das Crianças. De cara eu disse não, imagina. Eu era extremamente tímido, calado, não falava com absolutamente ninguém, ficava sempre na minha. E principalmente, não queria perder o horário do recreio, pois os ensaios seriam realizados durante o mesmo. Então, começou o ensaio para tal peça. E a professora, como tinha que ficar com os alunos na sala de aula durante o recreio, eu e os demais alunos estávamos livres para fazer o que tínhamos vontade. Dito e feito, primeiro dia de ensaio da peça, e nós estávamos com liberdade total. Os alunos, os meninos principalmente, correm para o campo. Bola na mão, vamos jogar. Escolha dos times. Primeiro fulano, depois ciclano, beltrano e assim sucessivamente. Prontos, 2 times estavam prontos para começar o jogo. E eu, banco. Poxa, quando a professora estava junto no recreio, ela não me deixava ficar no banco. Eu sei que não tinha muita aptidão para o esporte naquela época, principalmente, mas ficar no banco era sacanagem. Eu, tímido, calado, não tinha coragem de reivindicar. E assim foi no primeiro, segundo, terceiro dia. Bem, no 4º dia eu cheguei para a professora na hora que deu o sinal do recreio e disse que queria participar para a peça do Dia das Crianças. Ela fez um sorriso daqui a aqui, ficou extremamente feliz e disse: infelizmente eu já separei todo o elenco. Você vai ser figurante. Achei figurante o máximo. Só depois que eu fui descobrir que eu não teria nenhuma fala. Ia ser praticamente a mesma coisa de ficar no banco assistindo meus amigos jogando bola. Mas tudo bem. Pelo menos eu teria a professora para me proteger, falar por mim. Os ensaios foram acontecendo dia após dia. Eu, particularmente, estava numa situação absolutamente confortável. A peça, que tinha o tema de faroeste, se passava dentro de um bar. E eu, figurante, ficava sentado numa mesa no fundo da cena, sem precisar falar nada. Vira e mexe, a professora virava para mim e falava: Ei, Léo, lembra que não é você quem tá aí, e sim um cowboy. Eu não entendia muito bem o que ela queria dizer, mas tudo bem, deixava acontecer. Eis que chega o dia da apresentação. Aconteceria no ginásio da escola. Além das arquibancadas, tinha umas 500 cadeiras na quadra. Eu, muito curioso, cheguei para a professora e falei assim: professora, o que é esse monte de cadeira? E ela, toda feliz, me disse: hoje todo mundo vai te assistir. Bateu o pânico. Pensei: não, o que eu faço agora? Eu sou muito tímido. Comecei a ficar apavorado. Cheguei para a professora e falei assim que não queria mais. Eu não daria conta. Falei: professor, isso não é para mim. Então a professora, com a maior calma, disse assim: ei, Léo, espera um pouco. O Léo pode ser tímido, tá com medo, preocupado com a plateia, mas na hora você vai ser um cowboy, lembra? Este cowboy é bravo, corajoso, não tem medo de absolutamente nada. Não é que eu fiquei pensando nisso? Fui até o vestiário do ginásio, que eles adaptaram como um camarim, pra gente se vestir. Passei a minha maquiagem, coloquei o chapéu do cowboy, ficava me olhando no espelho deste vestiário e pensava: então quer dizer que eu sou um cowboy? Fazia pose e cada vez mais eu fui acreditando realmente que eu era um cowboy. Chega a hora do espetáculo. O ginásio lotado, toda a escola preparada para assistir a comemoração para o Dia das Crianças. Eu estava lá no fundo da cena, o único figurante.
o único sem fala nenhuma. Começa. O espetáculo tinha uma dinâmica super interessante, os cowboys começaram a brigar, eis que chega o momento principal do espetáculo. Os dois protagonistas lá na frente, um levanta a arma para o outro, um atira no outro e cai no chão. Fim do espetáculo. Ou melhor, seria o fim. Se eu, quero dizer, o cowboy, não levantasse lá do fundo da cena, tomasse a frente de todo mundo, e naquele momento eu realizava minha primeira improvisação diante do público dizendo: tem morto demais dentro desse bar. Vou tirar eles daqui antes que já já vai começar a feder. E fiz isso mesmo. Peguei um, joguei para um lado da coxia, peguei outro, joguei para o outro lado da coxia, tomei o centro do palco e, como se não bastasse, ainda disse: e viva o Dia das Crianças! No que eu falei isso, a criançada começou a levantar, aquele mar de gente começava a gritar: viva o Dia das Crianças! Viva o Dia das Crianças! No que a gente foi agradecer o público, a hora que chegou na minha vez, a turma gritava ainda mais: é o cowboy do Dia das Crianças e viva o Dia das Crianças! A minha professora me deu um abraço com um sorriso e falava: caramba, o que você fez, Léo? Que incrível, parabéns! Bem, gente, nesse dia eu descobri como é incrível falarmos em público, com o público, para o público. Quanto rico é sentirmos o que podemos e devemos falar na hora certa, com a máscara certa. Naquele dia, diante de tanta gente, existia um personagem que estava protegendo o Léo. Um personagem adequado para aquela plateia específica. Na segunda-feira eu já era referência. Todos sabiam que eu estava lá. Não era mais calado, comecei a me achar muito mais importante. Fortalecia naquele momento a minha personalidade. Passei a ser muito mais confiante. Os anos foram passando e nunca mais parei com o teatro. Aos 14 anos, passei num teste de elenco. 18 foram escolhidos de 70 que tentaram. Assim que finalizei o colegial, me mudei para Nova York, onde ingressei na faculdade de comunicação. Dentro dessa faculdade existia um grupo de teatro, do qual fiz parte, e apresentávamos na própria faculdade, em festivais, diferentes escolas, na rua, para pequenas, médias e grandes plateias, sempre defendendo a máscara certa para aquela plateia específica. Estava lá na mesma época em que as Torres Gêmeas foram atingidas. Então, volto ao Brasil e poucos meses depois ingresso na Faculdade de Direito, na qual me torno bacharel. Porém, paralelo ao curso, ministrava aulas de teatro em diferentes escolas. Me formei em arte dramática pelo Senac, instituição essa que me contratou mesmo durante a minha graduação como professor de teatro para jovens aprendizes. Após a minha formação, me contrataram como professor de interpretação vocal para o curso profissionalizante de rádio, história do teatro para o curso profissionalizante de arte dramática e, principalmente, ministrava todos os cursos de oratória que vigorava na época. Ainda nesse período, ingressei na Escola de Atores Wolf Maia, em São Paulo, onde, além das aulas de teatro, aprendi técnicas de interpretação para a TV. E hoje, depois de tanta vivência, experiências das mais diversas possíveis, cursos e oficinas, eu e meus irmãos comemoramos a estreia de nosso próprio teatro, um espaço moderno, totalmente equipado para receber um público de até 200 espectadores. Trabalhamos insistentemente a arte como ferramenta essa que transforma e prepara o participante a encarar o grande público. Como? Sabendo utilizar a devida máscara para cada situação específica. Desenvolver a oratória é um prazer imensurável, libertador. Como qualquer atividade, você precisa exercitar, praticar o poder da fala, a utilização da máscara social e comportamental pertinente àquela plateia. Por isso, tudo isso só depende de você. Da mesma forma como eu, aquele jovem tímido e calado, descobriu que o cowboy me representava naquela situação, para aquela plateia, para aquele público. Então desenvolva a oratória, pratique o exercício de falar diante de uma plateia.